Tenho quase certeza que você já ouviu falar do anime de Jojo Kimi no Boken, ou Jojo Bizarre Adventure, mas talvez o que você não tenha pensado, caso não se interesse pela franquia, é o quão velho é o mangá. A parte 1 de Jojo foi lançada em 1997, e apesar de em 2012 o mangá tenha ganhado o anime que todos nós conhecemos hoje em dia, ele não foi a primeira adaptação. Em 3 de abril de 1989 lançava a parte 3 de Jojo, mudando o sistema de poderes da obra e fazendo todo o nome Aventura Bizarra vir à tona. E pelo seu sucesso avassalador, tivemos sua primeira adaptação em 1993, pulando a parte 1 e 2, que não deu muito certo por alguns fatores. Um deles sendo o fato de eles terem feito primeiro o arco do Egito e depois o arco inicial. Sim, adaptaram de trás para frente. E também um fator crucial deve ter sido a questão de ser uma adaptação bem séria e não comicamente exagerada como temos atualmente. Depois disso, tivemos um filme da parte 1 em 2007, que se você viu, meus parabéns. Ou você é um viajante do tempo, ou de uma família muito rica, que esse filme até hoje é Lost Media. Mas a mídia televisiva não foi a única adaptação do mangá. Nós tivemos jogos. Por causa do sucesso estrondoso da parte 3, em 1993 lança um jogo RPG adaptando Stardust Crusaders, e que fica somente no Japão. O que é uma pena, mas ele não parecia tão interessante assim, por adaptar cegamente essa parte do mangá em um role play game. Mas enfim, com a produção da Capcom e os mesmos responsáveis por Street Fighter 3, temos a primeira adaptação boa de Jojo em formato de jogo, e que veio para todo mundo. E esse é o tema desse vídeo, falar sobre esse jogo. Nesse vídeo eu vou jogar a versão de PS1 desse jogo, apesar de ter um remaster em HD no PS3. Eu meio que não sei como eu jogaria essa versão, tipo, ela tá só disponível na PSN aparentemente, mas eu não sei muito bem como é que funciona. Só sei que tem uma versão em HD, mas eu vou fazer vídeo da versão de PS1, o que não muda muita coisa, a não ser que não tá em HD. E enfim, eu vou iniciar falando sobre a minha experiência jogando a campanha. Então, aperte-se e vamos lá. Abrindo o jogo pela primeira vez, temos no menu o modo história, o arcade, o modo versus, o modo de treinamento, duas opções ainda não desbloqueadas, que eu vou falar mais tarde sobre, e o modo para configurar as opções do jogo. E também é possível ver os pontos logo ali do lado, que eu vou depois falar sobre também. A primeira coisa que eu vou fazer é começar o modo história, que inicialmente não tinha na versão arcade. Essa adição foi feita a partir do PS1. Temos então uma ceninha legal mostrando alguns personagens e depois um texto falando que um caixão misterioso foi encontrado. Então o título do jogo que aonde está o bizarro no nome. Após isso temos um rápido vislumbre do mapa começando no Japão com a missão Magician of Flames, que tem uma ceninha legal, como se fosse um capítulo. Isso vai acontecer com todas as missões. Ai ai ai, tá fiel demais a parte 3, vai até ficar enjoativo. Sim, a história desse jogo adapta todo o mangá da parte 3, mas ao mesmo tempo toma algumas licenças poéticas que eu vou falar sobre depois. Inclusive, ele utiliza muitos quadros do mangá para ilustrar a história, porém alguns deles refeitos em pixel art, o que deixa o jogo muito bonito. Enfim, com Jotaro tendo sido introduzido na história não querendo sair da cadeia por causa do seu espírito maligno, a mãe dele decide chamar o pai dela, Joseph Joestar, o protagonista da parte 2. Ele tenta convencer o Jotaro a sair da jaula, mas sem sucesso. Ele chama o Ávido para meter a surra nele e o fazer entender melhor esse espírito maligno, já que o Ávido também tem um. Algo que já deve ter reparado é a paleta de cores dos personagens. Eles estão com as cores que não condizem às suas adaptações mais recentes. Isso acontece muito em Jojo. Até a parte ser adaptada em anime, o Araki, o autor da obra, decide mudar as cores para combinar mais na adaptação da David Production, já que ele tem muita voz ativa nisso, é sério, tipo, às vezes ele muda até status de alguns stands. O pessoal da produção genuinamente ouve muito ele. Falando do sistema da gameplay, é bem simples. Você tem uma barra de stand abaixo da sua vida, que pode ser ativada para chamar o seu stand, então mudar sua lista de combos. Se seu stand levar dano, você também leva, e dependendo do que você fizer, é possível quebrar essa barra de stand e ficar um tempo sem seu poder. Agora falando uma gafe minha, eu sou péssimo em
jogos de luta, então eu não vou saber te dizer se os controles são bons ou ruins, mas se serve de consolo, eu gostei deles. Posso dizer também que, pelo fato de ser um port de PS1, eu tive que pela primeira vez usar o D-pad para me movimentar. E sim, isso é muito estúpido e eu não sabia me movimentar sem os analógicos. Mas esse fator me fez jogar pior ainda esse jogo. Enfim, eu venço Affedel. E aliás, quando vencemos uma missão, o personagem faz pose e temos uma tela de resultados que dá pontos e também um rank para a missão completada. Padrão jogo de luta, né? Depois de surrar o Affedel, Joseph fala pro Jotaro que o motivo do despertar do stand dele vem do fato do caixão que foi encontrado, onde o vilão da família Dio estava. Depois disso, Jotaro vai para a escola e imediatamente já temos a cena dele descobrindo que o Kakyoin é um usuário de stand. E a médica está caída ali, sendo que nem introduziu direito o que rolou com ela. Inclusive, antes de começar as missões, temos uma pequena lista de combos do personagem que está sendo controlado. Depois de humilhar o Kakyoin no soco, ele fica parado em frame de dano, e a história adapta aqui a retirada do esporo de carne dele. Lembra quando eu disse que tem algumas licenças poéticas, apesar de ser a história do mangá adaptada? Então, isso deve ao fato do estilo de mídia. Tipo, imagina se ao invés do Jotaro tirar o esporo aqui, a gente tivesse a história do Kakyoin sendo levado até a casa dele, e aí sim retirando o esporo dele. Não vejo problema nisso, porque tira uma baita enrolação. Porém, em alguns trechos existem partes que poderiam ser facilmente cortadas que não iriam fazer falta. Isso incomoda um tiquinho, bem pouco. Após essa diminuição na importância do Ramon, vemos que a Holly está desenvolvendo um stand, mas por ser muito fraca em quesitos de força de vontade, isso está matando. E somente a morte de Dio fará isso parar de correr. E com Kakyoin querendo os ajudar e sabendo que Dio está no Egito, o time se forma. Antes de progredir, eu decidi colocar a dificuldade no maior número possível, já que estava muito fácil e eu não queria facilidade nessa minha gameplay. Inclusive, vale ressaltar as telas de loading, que são lindas. Algumas referenciam o mangá e outras apresentam umas artes legais. Combinou muito bem com o show de jogo. Enfim, o grupo tentando voar de avião até o Egito percebe a presença de um stand. Depois de violar o estatuto do idoso, Kakyoin decide cuidar por conta própria do Tower of Grey. E sim, jogamos de Kakyoin contra o inseto, e que é muito legal de se jogar. É sério, eu consegui fazer vários Emerald Splash sem muitos problemas. Apesar de perder 3 vezes, eu finalmente ganho desse inseto maldito e temos então a cena deles, descobrindo que o senhor que o Kakyoin bateu era o usuário de stand e que o avião está caindo, fazendo o Joseph falar que é a terceira vez que ele tenta impedir um avião de cair. Infelizmente, sabemos que não vai ser a última. Devido a esse incidente, eles levam mais tempo para chegar no Egito, e ao aterrissar se deparam com um francês que irrita o Affedel, o fazendo querer tirar um X1. O Affedel também é muito legal de se jogar. O Magician Red bota fogo nos inimigos e parece simples. Vencendo o inimigo chamado Polnareff, Affedel vê uma pessoa com espírito forte ali, e decide pedir o Jotaro para remover o esporo de carne dele, e o mesmo então se une à equipe, dizendo que procura um homem com 2 mãos direitas. No meio do tráfico naval temos mais uma missão, aquela parte do Dark Blue Moon, que aqui é em formato de minigame, já que obviamente eles não conseguiriam transformar todos os stands em personagens. E essa forma é interessante, porque diversifica a história. Aqui temos o Jotaro enfrentando um stand aquático, em que basicamente a gimmick é ver uma ceninha bem visual novel, com dublagem em japonês até. E depois iniciar um tipo de Quick Time Event, em que vai aparecer o stand tentando te atacar em PNG e você tem que clicar no lado contrário que ele for arrastado, que vai ser representado pela seta verde. É bem de boinha inicialmente, já que são umas 3 sessões disso, e é um minigame bem divertido quando feito poucas vezes. Lembre-se desse último fator. Temos então a adaptação da força, e como eles não queriam fazer um mamaco com poder de navio para o arcade, aqui ele é um minigame de tiro. Na real são os socos do Star Platinum, onde você tem que acertar o macaco. Não é muito difícil, apesar dele tentar te tacar pedaços do barco para arrancar um pouco de vida sua e tentar pôr aquela garota na frente para talvez você bater nela e também perder uma dose de vida. Além de que é muito satisfatório bater nesse macaco. Chegando em terra firme, temos o Polnareff no hotel, encontrando o Depot, que inclusive é um personagem jogável aqui. Bem estranho, né? Assim acaba rolando aquele arco dele tentando matar, então o boneco cria vida e você tem que o derrotar com o Polnareff. É um personagem muito legal também de se jogar, sendo rápido e forte. Após isso temos aqui a luta contra o Yellow Tempers, que aqui é um Kakyoin amarelo. Ok, né? E ele também tem um Hierophant Green amarelo. E ele fica te provocando e prendendo, o que é bem frustrante. Também ele fica dando muito counter. E ainda de tudo isso, ele não para de te provocar. Mas pelo menos quando você morre para ele fala isso daqui. O que eu acho muito legal. Outro fator legal é que quando você bate nele, ele faz a mesma posição do soco que ele recebe do Jotaro. Eu reparo detalhes. Chegando em Calcuta, temos esse incrível diálogo. O meu
stand é uma pistola. Sua espada não vai vencer a minha pistola. Como é? Você usa camisola? E o Arvidon morre tentando proteger o Polnareff. Após isso, eu levo uma surra do Whole Horse que me faz fugir pro modo de treinamento, para melhorar a minha capacidade e enfim derrotar o cowboy. E lembra quando eu disse que tem fatores descartáveis aqui? Então, aqui temos toda a cena do Jay Gale, que poderia ser facilmente pulada, mas pelo menos é legal ver ele sendo derrotado. Inclusive, aquela multidão dos civis estão bem estranhos aqui, né? Enfim, temos a sessão do Joseph com a Imperatriz, que aqui é mais um daqueles Quick Time Event, do Joseph desviando de balas de policiais e dos golpes da Imperatriz. Eu achei legal. E logo em seguida temos mais uma sessão de Quick Time Events, do grupo enfrentando o Will's Fortune, aquele stand de carro. Agora temos a minha frustração, ou uma das minhas maiores, Justice. Antes de enfrentarmos a véia, temos que derrotar 30 dos zumbis dela, que usam o mesmo sprite dos civis. É por isso que eles estavam estranhos lá. Parece simples, já que os zumbis aparecem do lado esquerdo e direito e a maioria morre com um soco, mas não é assim. Se você pega por um deles, eles fazem isso com o Jotaro. É uma animação bem peculiar. Mas esse não é o ponto. Quando se está nessa animação, os zumbis também podem te bater. E adivinha? Quando a véia entra em campo, ela invoca a justiça, que também causa um dano impossível de se desviar. Apesar de, ao causar dano na véia, a animação reseta, ainda tem os zumbis. Depois de apanhar muito, eu decidi só me locomover andando para não esbarrar em nenhum zumbi se ver na tela, e também usar o especial em cada pixel diferente que eu via. Depois disso temos o Lovers, que nos permite ter um minigame muito legal, estilo jogo de navinha, em que controlamos o Silver Chariot e o Hierophant Green dentro do Joseph, eliminando os inimigos e coletando power-ups. Hierophant Green pode atirar e fazer barreiras, que dão dano nos inimigos em contato, e Silver Chariot vai para cima de qualquer coisa que você apontar, cortando tudo. Esse minigame é muito legal e acho uma pena que ele só seja utilizado aqui. E após derrotar o stand 2 vezes, ele sai do corpo do Joseph e o usuário é espancado pelo Jotaro. Logo em seguida temos o minigame do sol, que eu achei um dos mais divertidos do jogo. No canto inferior direito temos um reflexo do local em que o usuário está, e na área maior temos que procurar o local que corresponde ao reflexo. É possível perceber isso com caveiras, os escorpiões e até mesmo os detalhes da textura. Caso erre, recebe dano. Caso acerte, tira uma das vidas do inimigo. Muito legal. A fase seguinte é uma luta rápida e bem fácil, enfrentando o TF-13. Assim como o Tower of Grey, ele não é jogável no arcade, e é só um inimigo qualquer aqui. Triste. A luta contra o Judgment é uma das mais legais. Ela usa um sistema similar ao da Justice, mas aqui só temos 3 inimigos. O Arvidon, de barro, e a irmã do Polnareff, de barro, e o próprio Judgment, o que torna a luta bem mais divertida e, apesar de ser fácil, isso não a faz ruim. No final, o Arvidon ainda mete um... Depois vem a luta da High Priestess, que, a não ser que você tenha visto a parte 3 recentemente, ou seja muito fã dela, apesar da última opção ser a mais improvável, você deve ter percebido que ela possui uma aparência diferente. Isso porque o Araki fez um design para ela exclusivo para esse jogo. O fato do mangá na época estar na parte 5, e isso refletir em seu design faz ela ficar bem distoante do resto dos personagens do jogo. Mas ainda assim, é uma adição incrível, já que ela não seria só aquela mulher no chão em um quadro apenas. E, fato curioso, ela parece muito a Yuka. Talvez o Araki não tenha sido tão criativo. Após essa luta, finalmente eles chegam no Egito, e o primeiro oponente deixa Kakyoin fora de combate. Aqui o Jotaro, ao invés de tacar o Iggy na direção dele, pede para ele farejar o usuário do Gab. E aqui temos mais um minigame, onde precisamos ir correndo até o usuário, tomando cuidado com os obstáculos dele e depois acertando um hit. O Oingo e o Boingo também foram adaptados para virar aquele minigame do Quick Time Event, onde se consiste eles não conseguirem fazer nada para afetar o grupo, simplesmente nada acontece feijoada. Pelo menos a cena tem o estilo todo do Totti e até a narração, então não é tão ruim. Depois disso temos 3 sessões de luta do Anubis, uma delas sendo o Polnareff usando, que por algum motivo ele fica moreno. Achei legal. Inclusive o Polnareff com o Anubis é um personagem jogável e bem legal também. É engraçado que o nome dele é Black Polnareff, tipo, ele não tá necessariamente maligno, mas ok. Após o garoto isolar o Anubis, temos o direito de escolher se jogamos com um grupo que vai lutar contra Bastet ou então
então contra o Alessi, em que eu escolhi o Alessi, onde aqui ele tem uma desculpa de que o poder do set só funciona por pouco tempo, o que deixa essa cena ainda mais ridícula, tipo, Polnareff adulto tá ali do lado e quem finaliza ele é o Jotaro criança, sendo que tipo, o lance do stand do Alessi é literalmente, ele transforma as pessoas em crianças para conseguir lutar contra elas, porque ele não consegue lutar contra ninguém pau a pau. Após isso temos os jogos do Derby, em que eu acho que os dois primeiros são para perder, mas ainda assim são legais. O primeiro é aquele de qual carne o gato vai pegar primeiro, e depois das moedas no copo, onde você pode apostar um alto valor de moedas no copo para garantir a vitória. E por último tem o jogo do Jotaro, que você joga as cartas com Derby até aparecer a opção de blefar. Aí você ganha o jogo, que nem no mangá. E se eu te falar que eu passei desse jogo sem nem entender ele? Logo depois tem mais uma luta contra o Whole Horse, só que dessa vez ele está usando a variante do Boingo, e não do enforcado. Sim, o Whole Horse ele tem duas variações. A luta do Iggy com o Pet Shop ocorre aqui também, onde o Iggy parece um personagem bem complexo de se jogar, tipo, ele atira e se movimenta rápido, muito legal. E após chegar na mansão do Dio, você pode também escolher o seu time, entre enfrentar o outro irmão Derby ou o Vanilla Ice. Eu fui no Derby para saber o seu minigame, ainda bem, porque o outro tinha um minigame similar àquele do Sol, mas com um cara invisível, parecia impossível, já que tem muita área igual ali, tipo, você consegue entender aonde que tá se passando? O que, honestamente, não foi muita salvação. O Derby aqui usa um minigame de Quick Time Event também. E lembra que eu disse que quando são poucos é divertido? Que são 8. E caso você erre o suficiente para sua vida chegar a 0, vai ter que resetar. Chegou o ponto que eu abusei até de save states. Após isso, chegamos na reta final. Você tem a cena deles encontrando o caixão de Dio, e logo depois você novamente pode escolher seu time, entre os que vão fugir de Dio e os que vão enfrentar. Logo usei o Kakyoin para enfrentar o Dio na forma final. É sério que eles fizeram 3 Anubis e não conseguiram fazer o Dio padrão ser usável? Ok, né? Após derrotar o Dio e o Kakyoin morrer, era hora de finalmente, no final da campanha, usar o Joseph, que é muito bom. Ele rola, solta Hermit Purple para prender, usa Ramon azul. Ele realmente é o personagem que eu mais curti nesse jogo. Mas o Dio era implacável. Tipo, eu perdi tantas vezes de Joseph que eu já estava maluco, não aguentava mais escutar. O Joseph, em sua maioria, só atacava de perto, e o Dio era como na obra original, que se você se aproximasse... então que eu me lembrei de uma feature do jogo, a barra de stand. Joseph tinha um golpe que quebrava essa barra na hora, então faria ele ficar desprotegido contra meus golpes, o que, depois de muitas tentativas, fez eu derrotar ele. E o Dio depois suga o sangue do Joseph, o que não muda muita coisa, ele já ficava assim mesmo. E após derrotar o Dio, finalmente ver a cena incrível dele morrendo, o jogo termina assim como no mangá, com cada um dos sobreviventes seguindo seu caminho e a mãe do Jotaro falando que eles vão voltar. E assim se encerra o modo história. Após terminar a história, é possível fazer algumas missões extras em que você enfrenta o Shadow Dio, que é o Dio teoricamente ainda descobrindo os poderes. Enfim, o modo arcade funciona como qualquer outro jogo de luta, em que temos que escolher um personagem para lutar contra uma leva de inimigos, e no final ter uma ceninha mostrando o que esse personagem fez nesse universo paralelo, que foi criado nesse modo. O Shaka, por exemplo, começa a andar pelo deserto procurando por inimigos fortes, o Alessi derrota o Dio e faz o mundo inteiro voltar a ser criança para ficar com todo o dinheiro do mundo, já que crianças não precisam de dinheiros. Ok, né? E falando dos personagens, eu vou dizer todos que temos jogáveis. Além dos Crusaders, temos o Alessi, Dio, Debo, Shaka, o Shadow Dio, o Whole Horse em suas duas variações, com o Boingo e com o Enforcado, o Polnareff com Anubis, ou Black Polnareff, mas eu acho esse nome ridículo, Pet Shop, a Midler, que é a personagem autoral do jogo, que eu já citei, o Barbeiro que pega o Anubis, o Vanilla Ice, Mariah, o Yellow Temperance normal e o fingindo ser o Kakyoin, o New Kakyoin, que falando assim, parece até que ele é uma evolução, mas é só o Kakyoin de óculos, e por último, mas não menos importante, o Joseph novo. E sim, ele está jogável nesse jogo, e ainda por cima tem muitos movimentos e falas diferentes do Joseph velho. Olha só a ultimate dele. Ou então o taunt que ele dá. E sim, se você quiser, pode ser o maior stand hater e jogar de Joseph no arcade surrando todos os usuários de stand, e ele é muito legal de se jogar. No arcade, a história dele é só o fanservice clássico. O Alessi rejuvenesce ele achando que vai levar vantagem, e depois foge após ver a fera que ele despertou. E depois o Joseph decide dar uma surra nos Crusaders. Ok, né? Jogo de luta.
Falando no Alessi, ele também tem uma coisa mega legal, que é um golpe de transformar as pessoas em crianças, como o stand dele faz, que funciona em todos os personagens. Ele transforma o Joseph velho no da parte 2, transforma o Joseph novo no Joseph que aparece no início da parte 2. Alguns não fazem sentido, mas ainda são legais, como o Yellow Temperance virando aquela mulher otária e o Shadow Dio virando aquele chinesinho da parte 1. Agora falando sobre aquela barrinha de pontos ali do lado, ao se completar missões você enche aquela barrinha, que pode tanto desbloquear personagens como também coisas no livro, que é uma sessão inteira que é possível rever as cenas e rejogar os minigames, mas com o traço do Todd, que é muito triste não termos uma versão em alta resolução disponível aí na internet, já que é tão bonito, tipo, você tem personagens que a gente não viu originalmente no traço dele, e cara, o traço do Todd é muito legal, é realmente uma das melhores coisas da parte 3. Também tem uma área em que podemos ver a galeria de arte e outros fatores. Ela tem simplesmente a nota de todas as OSTs do jogo. Se você quiser, você pode tocar na sua casa. E bem, é isso. Esse é o jogo de arcade de Jojo. Um jogo muito bonito, com artes que sinceramente envelheceram bem demais e um combate divertido. Ele tem sim horas repetitivas e partes menos divertidas do que outras, mas todas são legais e recomendo demais para quem querer jogar. Recomendo tanto para caso você não seja fã, tanto para caso você seja fã. Cara, esse jogo é incrível, simplesmente impecável. A riqueza de detalhes dele é fabulosa e, honestamente, eu gostaria muito que tivéssemos um jogo tão bom quanto esse nos dias de hoje. Apesar de que eu não sei como é que tá o Star Battle R. Às vezes ele é tão bom quanto, mas aqui eu tô querendo enganar. O livro do Totti me conquistou completamente. E é isso. Espero que esse vídeo tenha servido de excelente entretenimento para você e eu te vejo no próximo. É isso. Até mais.